Caixinha, boa noite. Vitor Hugo pela Cintura de FM. Prazer falar com você mais uma vez. Eu queria que você falasse dessa vitória contra o Santos e principalmente do início do jogo. Era aquilo que vocês projetavam, que a equipe do Santos partiria para cima? Boa noite. Sim, o Santos entrou de facto mesmo muito bem, muito forte no jogo. Identifico-me totalmente com essa forma de entrada da equipa no jogo. Eu acho que não conseguimos sustê-los nesses primeiros minutos, nesses primeiros instantes do jogo, e passámos mesmo um mau bocado em relação a isso. A equipa conseguiu depois apoderar-se da bola, ocupar os espaços ofensivos, ocupar melhor as zonas de ataque, ter mais chegada e com isso também ter a felicidade, mas com uma boa construção de fazer o primeiro gol, depois, não muito pouco tempo depois de fazer o segundo gol, e aí a equipa estabilizou, mas ao mesmo tempo estabilizou também se desequilibrou um pouco emocionalmente, pensando que as coisas estavam mais facilitando. O Santos nunca se deu por rendido. Eu acho que foi dos jogos, e tive a oportunidade de falar ali dentro com os jogadores, que mais os pressionei, e nesse pressionar penso que eles também levou a que eles ficassem um pouco mais bloqueados em relação a isso. Espero que não volte a passar isso da minha parte, mas a nossa entrada em particular no segundo tempo, quer com o golo, quer da forma como controlámos também o ímpeto do adversário, não deixando o adversário ter uma reação praticamente imediata, fez, quanto a mim, que nós tivéssemos ganho este jogo. Relaxámos um pouco também, depois do 3-0, em algumas situações, perdas de bola fácil, como tivemos também no primeiro tempo, não fizermos tantos recorridos e balanços de uma maneira coletiva, de uma maneira em bloco, demos alguns passos, e isso permitiu que o Santos fosse sempre acreditando que podia pelo menos chegar ao nosso golo, que podia chegar e foi concretizar, e isso acabou por fazer o Júlio Furcha em duas ocasiões, e nós conhecemos o bem do Mecha, é um goleador nato, tem tido este padrão aqui no Santos de jogar só 10 minutos, mas tem sempre uma a duas de golo, e hoje voltou a fazer isso. De qualquer das maneiras, o grupo está de parabéns. Está de parabéns por duas ou três situações especiais que também são emotivas neste momento. Primeiro, é a primeira vez que se ganha aqui na Vila Belmiro. Na última vez que viemos aqui em abril, sabemos que tínhamos sofrido, que foi o jogo mais importante da época até aquele momento, porque estávamos numa antecâmara de uma final e tínhamos perdido aqui, obviamente não era contra o Santos, mas foi neste contexto, foi neste espaço, no histórico, ainda não tínhamos ganho. Com a derrota de ontem do Fortaleza, nós sabíamos que ganhando o jogo, porque nós éramos, penso que, segundo e terceiro em relação àquilo que era o segundo turno. Penso que, se não estou a erro, somos a equipa com mais pontos no segundo turno. E continuamos a depender de nós mesmos em relação àquilo que é a nossa média de pontos, que é a única coisa que temos como objetivo. Por isso, dar os parabéns aos jogadores, pedir mais uma vez desculpas de os ter pressionado tanto como nunca tinha acontecido até aqui. Eu penso que todos nós entendemos que não podemos ter outro jogo deste e ter a felicidade de ganhá-lo como ganhámos, se não tivermos essa competitividade até ao fim e se não entendemos o jogo da maneira que temos que entender para o saber jogar. Mas o que vai ficar para a história é que ganhamos, o que vai ficar para a história é que já estamos com o foco no próximo jogo, vamos ter pouco tempo de recuperação, mas vamos estar certamente com a mesma ambição, com a mesma determinação, depois de 2 jogos fora no Atlético e agora aqui no Santos, de voltar a jogar em casa no domingo, no nosso público, no nosso Navizão, contra o Fluminense, e é para aí que já temos o nosso foco. E Pedro, eu queria que você falasse sobre o meio campo, né? Que você iniciou o jogo de hoje com o Raul, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista. Como você viu a adaptação dos três ali durante a partida e também porque fez a substituição no intervalo, tirando 2 e colocando o Ramírez e o Jackson? Quando a equipa teve bola, estava compacta, caminhava compacta, caminhava para a frente compacta e juntava-se atrás compacta, nós estivemos sempre bem, mas houve determinados momentos do jogo que a equipa alargou, e quando a equipa alargou deixámos de ter essa compactação. Uma das grandes missões que nós tínhamos, quer para o Raul, quer para o Mateus, que fizeram sempre bem quando a equipa estava compacta, era de poder parar
os dois extremos deles que jogavam por dentro. Essa era a grande missão, até porque vínhamos de enfrentar um adversário que tinha a mesma estrutura de jogo e não defendemos também essa dinâmica do adversário. Quando o jogo começou a ficar longo, o Mateus é um jogador de espaços mais curtos, estava a ir, mas não estava a regressar precisamente por essas distâncias. O Mateuzinho também deixou de ser o jogo dele precisamente porque o campo estava muito longo, estava muito alargado, e o Raul, regressando de lesão, sozinho sobre o meio campo, estava a ficar com muito desgaste. Então entendemos que tínhamos que refrescar quer a zona do meio campo, dando mais consistência, com o Jackson mais posicional na frente dos nossos zagueiros, com mais capacidade de dividir o jogo no primeiro passo para a frente, e o Ramírez com essa dinâmica que ele tem do box-to-box, sendo aquele que podia saltar mais, mas aquele que também tinha a tarefa e a missão de estar mais fixo e mais junto com o Jackson. Com o Elinho, porque nós tínhamos mais espaço, o Elinho é um jogador mais velocista, de mais profundidade, mais agressivo e explosivo no 1 contra 1, e era isso que tentámos com ele, e curiosamente tivemos a felicidade que o lance do terceiro golo, o primeiro e o único do segundo da nossa parte, foi entre ele e o Ramírez, que tinham sido dois jogadores que tinham acabado de entrar. Pedro, o Bragantino, depois das paradas FIFA, né, nas 3 partidas, hoje foi a terceira, conseguiu vencer. Isso tem sido algo que beneficia a equipe. Vocês também têm dados nas datas FIFA um tempo maior de descanso também para o elenco. Queria que você falasse disso. Sim, nós acreditamos muito naquilo que tem sido a pausa profilática e a pausa que temos dado ao grupo naquilo que tem sido as datas FIFA. Foram inicialmente 6 dias, depois passaram a ser 5, agora serão 4, e estamos à espera de saber como é que será o planeamento para a última data FIFA em novembro. A verdade é que sim, sempre que a equipa voltou depois das datas FIFA, normalmente tem sido 2 jogos muito próximos, como é agora. Este foi o primeiro que teve um contexto diferente, porque os anteriores foi Flamengo em casa, foi Grêmio em casa, e agora foi num contexto fora. Esta era a primeira diferença, e a segunda diferença foi que também nós, num primeiro período, treinámos em 2 turnos, o dia menos 5 e o dia menos 4, no segundo treinámos no dia menos 5 a duplo turno, e neste já não fizemos duplo turno, e tivemos até para dar 4 dias, o dia menos 5, descanso no dia a seguir e regressar com a semana direta no menos 4. Isso foi também importante para que pudéssemos treinar com intensidade nesta altura da época, para trabalhar os nossos comportamentos e também, obviamente, preparar um pouco daquilo que seria a nossa análise em relação ao adversário e como teríamos que abordar este mesmo jogo. E hoje, com essa vitória, o Bragantino chega a uma média de 1,81, né, no Campeonato Brasileiro. Uma média que está acima daquilo que foi estipulado e planejado pelo clube. Como tem sido esse desafio para que vocês consigam se manter nessa média que foi já ultrapassada durante o campeonato? É isso mesmo, nós vemos-la como um desafio, e para nós todos os desafios representam uma oportunidade. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso aos jogadores hoje na palestra, e a única diferença que nós temos em relação àquilo que é a obtenção dessa média é que essa média hoje permite-nos só, única e exclusivamente, depender de nós para a manter. Não dependemos de mais ninguém, dependemos única e exclusivamente de nós para a manter. Por isso não vamos mudar aquilo que é a nossa orientação, a nossa visão e o nosso caminho, que definimos desde o início. O importante é sempre o próximo jogo. Mas agora, com essa média, nós temos que partir sempre para a conquista, mas a conquista é a defesa dessa própria média. Nos custou muito ao longo de 7 meses estar na posição em que estamos, fruto de um trabalho fantástico dos nossos jogadores, e esses 7 meses resumem-nos agora, não a 7 semanas, que já passaram, mas a 6 semanas, uma de cada vez, não, um jogo de cada vez, porque agora os jogos vão ser cada 3 dias, cada 4 dias, e temos que estar preparados para, da mesma maneira que iniciamos esta caminhada,
pensar sempre no próximo passo. O próximo passo é sempre o próximo jogo. O próximo jogo é o Fluminense. Dizer do Fluminense, um dos finalistas da Libertadores, uma campanha fantástica, quer ao nível do Brasileirão, quer ao nível dessa competição, a segunda competição mais importante do mundo ao nível de clubes, e é com todo esse respeito que temos sempre pelos nossos adversários, que vamos pensar em nós, nos nossos comportamentos e como teremos que abordá-los para ter essa fome de conquista em relação àquilo que é a defesa da média pontual que atingimos até hoje. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.